Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje, gente, eu vim trazer o meu bolo de corte. É isso mesmo, gente, eu decoro meu bolo de corte, olha isso. Então vamos lá, gente. Eu tô mostrando para vocês aí, né, que eu utilizo uma cake board na parte de baixo do meu pratinho laminado para servir de apoio para o meu cliente, tá? Nunca eu coloco esse pratinho laminado, ele puro, e entrego na mão do cliente. Eu sempre coloco aí uma cake board, né, um pratinho em MDF de apoio, né, para o cliente transportar esse bolo. Ele sabe que tem que segurar com a palminha da mão ali no meio, né, no centro ali do pratinho do bolo, para esse bolo não vir a rachar, né? Até porque esses pratinhos de bolo, eles são bem sensíveis, né? São bem molinhos. E antes, quando eu não utilizava, gente, os bolinhos de corte chegavam todos rachados. Mas como eu não trabalho aqui, não tenho cake boards para bolo retangular, né? Então eu faço desse jeitinho aí que eu mostrei para vocês, tá? E o jeitinho de prensar os meus bolos também é um pouquinho diferente, né? Eu prenso eles direto na minha forminha, que ela é baixinha, né? Forma de bolo redondo, as minhas formas são altas e os meus bolos de corte são baixas, né? Eu não tenho. Esse é um material antigo de forma retangular que eu tenho. Decidi não renovar, gente, porque quase não sai bolo de corte aqui pra mim. As pessoas sempre pedem bolo de mesa. Esse aí ela pediu um bolo de mesa, essa cliente pediu um bolo de mesa de 20 centímetros de diâmetro e também um bolo de corte para 40 fatias, tá? Então, quase não sai. Geralmente sai mais os bolos de mesa. Então, eu decidi nem investir nessa parte, porém, eu tenho muita necessidade. Sempre que eu vou fazer um bolinho de corte, eu sinto a necessidade de comprar, né, esses tabuleiros de quina reta, retangular, no diâmetro aí que eu trabalho com os meus bolos, porque para prensar eles fica muito difícil para mim, assim, eu tenho que sambar bastante aqui, né, para poder prensar e colocar ele também ali no pratinho do meu bolo, tá, gente? Então, vocês vão achar aí, né, que esse bolo de corte tá um pouquinho mais recheadinho, mas é a mesma quantidade, a mesma proporção de recheio que eu uso para todos os meus bolos, tá? Mas como eu prenso ele direto na forma junto com o acetato, por conta da minha forma ser baixinha, então eu já coloco o acetato, né, ali com a fita durex, com a fita adesiva da grossa, e vou, gente, montando o meu bolo por dentro da forma mesmo, do jeitinho que vocês viram ali, tá? Aí o recheio, ele vai um pouquinho pra lateral, mas não é porque tá recheadão não, tá, gente? Porque é padrão, a minha quantidade de recheio para os meus bolos são padrão, tá? E também os meus bolos de corte, ele fica um pouquinho mais baixo, né? Ele fica bem mais baixo do que o bolo de mesa, né? Mas eu faço essa diferença aí na quantidade de fatia. Quando a cliente pede, eu quero um bolo de 40 fatias. Então, o meu bolo, por ele ser mais baixo, ele vai partir até 50 fatias e dependendo do corte, gente, vai partir até mais. Mas eu explico para o cliente, né? É um bolo de 40 fatias, só que o meu bolo, ele leva entre 8 a 10 centímetros de altura, né? E dependendo da fatia do corte do cliente, ele chega a partir mais de 40 fatias, tá? É claro que tem toda a diferença no valor também, tá, gente? Mesmo eu decorando ali, colocando meu trabalhinho de bico, depois eu vou explicar para vocês o porquê que eu coloco meu trabalho de bico no bolo de corte, mas eu também faço essa diferença de valor, né? Bolo de corte e bolo de mesa, tá? E é cobrado como bolo de corte mesmo. Gente, aí eu vou mostrar pra vocês, ó, que eu já tinha um chantilly já batido, tá? Tô pra trazer esse videozinho pra vocês aqui, né? Na verdade, um outro videozinho de batendo esse chantilly.
Ó, mas eu decidi trazer esse de corte primeiro, mas aí por isso que eu tô mostrando pra vocês já, assim, né, em primeira mão. Eu peguei ali um chantilly já batido do bolo que eu fiz, gente, na parte da manhã, né, coloquei ali um plástico em contato, coloquei ele na minha geladeira. Esse bolo retangular e o outro bolo, né, que foi redondo, ele foi para 7 horas da noite, gente. Então, o bolo na parte da manhã foi para 10 horas da manhã. Então, a sobrinha de chantilly, né, que eu bati um pouquinho mais, sobrou o chantilly, coloquei ali na minha geladeira o chantilly já batido. E aí, gente, olha, vocês podem ver que eu só acrescentei o chantilly líquido, gelado, tá, gente? Por favor, gelado. Faça essa misturadinha aí, gente. Tô aqui, né, gravando aqui com uma mãozinha só, então vocês vão ver que tá um pouquinho tremido, né? Eu mexendo aí, né, unindo o chantilly já batido junto, né, ali com o chantilly líquido gelado, tá? E agora eu só vou colocar para bater. Vou mostrar aí para vocês que eu só vou deixar batendo. Enquanto tá batendo, gente, eu vou fazer as outras coisas. Por favor, não precisa se desesperar, gente. Vai dar o ponto, é só deixar bater, tá? Lembrando que eu não coloco nada no meu chantilly. Vocês podem ver aí que é o chantilly Amélia Mix, né? Tem gente que tem um pouquinho de dificuldade de dar o ponto poroso nesse chantilly. A gente já tem um videozinho aqui no canal bem legal, tá? De dando ponto poroso nesse chantilly com a batedeira planetária e também com a batedeira de mão, tá? A receitazinha dessa massa também já está no canal. Tem bastante gente me perguntando quantas massas. Gente, eu faço uma quantidade de massa para certo tipo de tabuleiro, né? Cada tipo de tabuleiro é uma quantidade de massa. Só que eu divido ela em duas e parto essa massa depois de pronta em 3 discos, tá? Eu também já tenho um videozinho aqui no canal mostrando de como que eu faço. Um bolo de 15 centímetros de diâmetro, eu uso uma massa de bolo, dessa que a gente já tem um videozinho aqui no canal, porém eu divido ela em 2 tabuleiros pro tempo de cozimento ali, pro tempo, né, ou de preparo ali no forno, tá? Então ela vai virar um bolo só, porém eu só vou dividir a massa para não correr o risco, né, do bolo ficar cru ou de queimar no fundo. Por muitas das vezes, às vezes, assim, né? Quem já me acompanha aqui sabe que às vezes ele fica bem douradinho, mas a massa por dentro ela fica bem clarinha, tá? E eu vou trazer outro vídeo aqui, gente, que já tá aqui na minha galeria, novamente, um outro vídeo novamente de como eu faço para rechear os meus bolos. Eu já tenho um videozinho aqui no canal, mas eu vou trazer outro, porque vocês vão ver que esse daí tá recheadinho e o outro parece estar quase sem recheio, porque eu já recebi comentários aqui aí, gente, ó, mostrando o chantilly, tá vendo? Eu só deixei batendo, né? Comecei batendo em velocidade mínima e depois eu fui ali aumentando a velocidade da minha batedeira e deixei bater até dar esse ponto, tá, gente? Ai, Claudinha, qual velocidade mínima? Gente, a velocidade mínima da sua batedeira para não voar chantilly para todo quanto é lado, né? Porque tem essas batedeiras mais novas, tem aí do 1 ao 12, né? A potência. Então, acho que no 1 é muito fraquinho. Não sei, gente, porque eu não tenho. A minha vai do 1 ao 5, né? Então, eu coloco no 1 porque é a velocidade para o meu chantilly entrar em creme, em ponto de creme, né? Depois que ele entrou em ponto de creme, que eu sei que não vai voar chantilly para tudo que é lado, igual um liquidificador com a tampa aberta, então aí sim, depois que ele virou um creme, eu venho e aumento a velocidade da minha batedeira até ele dar o ponto poroso, tá bom? Eu tava falando aí alguma coisa antes disso, eu acho que era da massa. Ah, tá. Porque tem pessoas botando ali no meu vídeo, meu Deus do céu, mas o seu bolo está sem recheio, né? Então, assim, quando eu faço um bolinho pra casa, gente, eu sempre parto esse bolinho, tá? E no final do vídeo sempre tem o corte desse bolinho, que são com 5 camadas de recheio, né? Porém, eu coloco ali as 5 camadas, meus discos de massa um pouquinho mais firme,
ou a minha quantidade de recheio, né? Eu também não coloco aquela quantidade bem grande de recheio, porque eu acho, é o que eu escuto aqui, gente, dos meus bolos, tá? Eu escuto o equilíbrio, né? Assim, tem muita gente, eu por muitas das vezes eu escutei, nossa, seu bolo é muito gostoso. Ele é bem recheadinho. Nossa, a massa do seu bolo é saborosa. Gente, mas você escutar do seu cliente que o seu bolo é equilibrado, é a quantidade de recheio no ponto, para massa. Assim, a primeira vez que eu escutei isso, assim, para mim foi a melhor coisa que eu escutei na vida, né, dos meus bolos, assim, o melhor elogio, né? Porque assim, seu bolo tá com bastante recheio. Nossa, vou indicar tal pessoa porque é bem recheado o bolo. Mas tem gente que não gosta de bolo, quer sentir a massa, né? Aí depois, nossa, a massa do seu bolo é bem saborosa, né? Então, tem gente que quer sentir o recheio, então tem gosto para tudo, né? E depois que eu comecei a fazer desse jeito, gente, aí eu tô utilizando o bico 113 da Wilton, que é o bico babado, tô mostrando para vocês aí, tá? Fiz ali a pré-camada no meu bolo normal, igual eu faço em todos os meus bolos, eu fiz nesse aí retangular também. E agora eu vou fazer o trabalhinho de bico ali na lateral do meu bolo, tá? Então você escutar que o seu bolo tem equilíbrio, gente, de verdade, é muito, assim, é muito melhor, né? Pelo menos para mim foi muito melhor eu escutar o equilíbrio de sabor, do mix de sabor dos meus bolos, né, com apenas 2 opções de recheio, para não ficar tão enjoativo, com aquela quantidade exata, né, de massa, de recheio, para ele ficar bem equilibrado mesmo, né? Então, para mim, valeu muito mais a pena onde eu parei, né, de encher o bolo de recheio, partir ele aí, colocar 3 camadas de recheio bem generosa, e os outros só falar, nossa, o bolo dela é muito recheado, nossa, a massa de bolo dela é muito gostosa. Agora, e de lá pra cá eu só escuto, nossa, seu bolo tá de parabéns, tem equilíbrio, a gente morde o bolo, assim, a gente tira um pedaço do bolo e vê que ele é bem equilibrado, que a gente consegue sentir o sabor tanto da massa quanto do recheio, tá, gente? Isso pra mim foi um marco muito grande. Gostei bastante de fazer dessa forma, eu faço dessa forma, não me vejo fazendo bolo de outra forma, a não ser quando é aqui pra casa, né, que eu tô fazendo alguns testes, alguma coisa, que aí não tem pra onde correr, eu vou fazendo o teste aqui, né, e vou elaborando aqui algumas novidades, mas se der certo, eu até acompanho, mas se não der certo, eu tiro do cardápio, tá, gente? Igual o recheio Jesus, recheio pro bolo do meu sobrinho, né, do mêsversário do José, eu fiz um bolo de torta de limão, gente, mas não gostei. Não gostei, então eu não acrescentei o torta de limão, o recheio de torta de limão no meu cardápio. Eu achei que ia ficar sensacional, porém eu não senti ali no paladar, pelo menos o que eu fiz, eu não senti que ficou gostoso, não senti que ficou saboroso. Minha irmã adorou, né? Mas eu não senti que ficou saboroso, então eu fui lá, tirei ele do meu cardápio. Quer dizer, na verdade eu ia acrescentar, né? Eu nem acrescentei, mas eu só faço assim essas novidades ou faço alguma coisa, acrescento no meu cardápio uma coisa que eu testo, né? E que eu gosto também, né? Ou que, mesmo se eu não gostar, se eu tiver ali perante a minha família, que são bem críticos, tá, gente? Se der errado, eles vão chegar na maior caraça e vão falar, ó, tá ruim, tá ruim, não dá, não coloca, não gostei, não. Eles são bem críticos, são bem verdadeiros, eles falam mesmo, né? Então, quando dá certo, mesmo se não der certo pro meu paladar e der certo pro paladar aqui do povo, aí eu acrescento, tá bom, gente? Então vamos lá agora falar, meu Deus, tô falando a beça, né? Vamos falar agora do nosso bolo de corte, tá? Que a gente já tem a receitinha da massa no canal. E já falei aí do equilíbrio do bolo, o jeitinho de prensar esse bolo é diferente. E sim, gente, eu faço essa decoração de trabalho de bico em todos os meus bolos de corte. Claudinha, por quê? Meu Deus do céu. Que trabalheira danada que você tenha mais? Sim, gente. Quando eu não fazia dessa forma, não fazia esse trabalhinho de bico, por 3 vezes há um tempão atrás, tá, gente?
Não foi de agora não, tá? Porque eu já faço desse jeito já há um tempão também. Então, assim, já há um tempo atrás, lá quando eu tava começando a fazer, gente, aí eu vou fazer as rosetas na parte de cima do bolo, vou tá utilizando aí o bico 1M, tá? Pra fazer as rosetinhas ali e também o rodapé do bolo fazendo umas pitanguinhas. Então, gente, eu comecei a fazer desse jeito porque eu me coloquei no lugar do cliente que não tem onde colocar o bolo de corte, tá? Então, a cozinha da minha irmã é muito pequenininha, aqui é 7 casas no quintal. Então, uma vez a gente foi fazer uma festa para alguém, não lembro para quem, né? Que a gente utilizou ali a cozinha da minha irmã. E eu fiz um bolo de corte, eu não sei se foi, acho que foi aniversário do meu filho mesmo, que foi aqui no quintal. Eu fiz um bolo de corte e um bolo de mesa. Só que não tinha, gente, onde botar o bolo de corte, porque eu não ia ficar, minha casa no alto, não ia ficar toda hora subindo e descendo aqui em casa, né, para poder pegar ou levar, não tinha onde colocar. O quintal também ali que a gente faz a nossa festinha também é curtinho. Então eu tive que deixar esse bolo à vista, né? E tava sem decoração, gente, não tava bonitinho. E todas as fotos apareceu o bendito bolo de corte. Meu Deus do céu. E as fotos ficaram lindas. E como o bolinho era aqui pra casa, eu não dei tanta atenção no bolo, né? Joguei um chantilly ali de qualquer jeitinho mesmo, né? O bolo tava gostoso, mas era bolo de corte, não tinha onde botar. Eu falei, gente, vai ficar esse bolo feio aqui mesmo? Mas teve que ficar, gente. E ali eu me coloquei no lugar de clientes, possíveis clientes que possa passar por isso que eu passei, né? Então, hoje em dia, eu faço essa decoração porque eu me coloquei no lugar dessas pessoas. Eu falei, gente, quem não tem, né? E que acontece a mesma coisa que eu não tenho um lugar para poder guardar o bolo, que tem que deixar ali, por exemplo, sei lá, um salão aberto, ou, não quero que ninguém entre dentro de casa, eu vou fazer as coisinhas ali no quintal mesmo, na área, na garagem, isso aqui lá. Depois que eu comecei a fazer, logo na semana seguinte, eu tinha um bolo de corte para fazer. E comecei a fazer o bolo decorado desse jeito, né? Mas só branquinho, gente, não coloco cor, não coloco nada. E eu passei a perceber que até o bolo de corte ficava bonitinho. Eles colocavam também em cima da mesa, gente. Eles também colocavam ali aquela festinha que é em casa. Tem muita bala, muito pirulito, muita coisa gostosa. Eles passavam a colocar o bolo de mesa e o bolo de corte ali do ladinho, gente. E ficava aquela sensação, nossa, 2 bolos, caraca, que legal. Gente, aí eu tô mostrando o chantilly que sobrou, que eu vou fazer o bolo de mesa, tá? Eu vou guardar esse chantilly aí pra fazer o bolo de mesa, né, da mesma cliente. E eu comecei a fazer desse jeito e tive ali, foi positivo, né? Foi muito positivo. Até mesmo quando o bolo tava escondidinho, o cliente tirava a foto do bolo e falava toda de orgulho, né? O bolo de corte, o bolo de mesa, Claudinha não sei o que, Claudinha não sei o que lá, e sempre deixava lá uma mensagem positiva. Então, por isso, eu comecei a fazer desse jeitinho aí o bolo de corte. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, não se esqueça de curtir e comentar com o coração, tá? E se inscrever aqui no nosso canal, assinar o sininho de notificação. A gente tem bastante novidade por aqui e tá chegando muito mais, gente. Um beijo, até o próximo vídeo.